segunda-feira, 24 de outubro de 2011. No Vale Mais de hoje, conheça o trabalho desenvolvido por estudantes de Novo Hamburgo que aborda a preservação do meio ambiente. Eles deixaram a sala de aula munidos de câmeras de vídeo e produziram curtas-metragens sobre o tema. Vale Mais Esporte. Veja como a 24ª edição da Copa Unicinos movimentou São Leopoldo durante 4 dias. O evento, que terminou neste domingo, contou com a participação de mais de 1.600 atletas do Brasil e do Uruguai. Mostra Tec 2011. Começa nesta terça-feira a 26ª edição da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. No estúdio, confira os detalhes do evento que acontece nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. E ainda, saiba quem é a professora de Biologia da Unicinos e está presente em uma publicação internacional. O Vale Mais está começando. Fique com a gente! Olá! O Vale Mais de hoje começa mostrando um jeito diferente de falar sobre o meio ambiente. Assim, pode ser definida a atividade que desafiou recentemente os estudantes da Escola Osvaldo Aranha de Novo Hamburgo. Eles deixaram a sala de aula munidos de câmeras de vídeo e saíram às ruas para produzir curtas-metragens que abordam a conscientização à natureza. Acompanhe na reportagem. Para falar a respeito da importância do papel e mostrar a quantidade desperdiçada diariamente na escola, o grupo de Rafaela teve a ideia de recolher as bolinhas de papel do lixo de cada sala de aula. O que elas não imaginavam era a quantidade que seria coletada. E a gente ficou apavorado, então a gente decidiu, então vou pegar o papel, porque é uma coisa que todo mundo usa, não tem idade, né? A gente queria saber o que as pessoas fazem com o papel. Até eu agora tenho uma pastinha em casa onde eu coloco papel de rascunho, assim, onde sobra eu corto e coloco dentro dessa pastinha, por causa que, sabendo desse mal que faz, né, colocar usado com mau uso e tal. O documentário A Importância do Papel faz parte do projeto Curtas na Escola, que envolveu alunos do ensino médio e que abordou de maneira diferente o tema meio ambiente. No total, foram produzidos 40 vídeos em um período de 5 meses. A professora de Biologia, responsável pela iniciativa, decidiu substituir os trabalhos tradicionais nessa nova forma de ensinar aos alunos. A gente quis fazer uma coisa diferente. Todo ano a gente fazia feiras de ciências na escola e a gente quis instigar mais a criatividade dos alunos e um tema mais atual, que é o meio ambiente, né? Para iniciar os trabalhos, os alunos fizeram uma pesquisa sobre cada tema escolhido, para então criar o roteiro e iniciar as filmagens. O grupo de Diana, por exemplo, optou por trazer aos colegas um documentário a respeito do Parque Eólico de Osório, mas não foi fácil. Conciliar as aulas e o projeto foi desafiador. É um tema totalmente novo pelo fato do Parque Eólico estar decorrendo há 7 anos, porque ele teve início em 2002. Por ser o maior parque da América Latina e ele está localizado no Rio Grande do Sul e muitas pessoas não saberem disso. Foi bem complicado pelo fato da gente ter outras matérias, ter que ficar noites e noites ali fazendo roteiro e tal, mas foi trouxe bastante benefícios pra gente, pelo fato da gente poder mostrar isso para os nossos colegas. Roteiro, criatividade e a questão ambiental serviram como critérios de análise para os avaliadores. O júri foi formado por pais, alunos, professores e pela diretoria da escola. O que me impressionou mesmo foi toda a motivação dos alunos, né? A gente sabe que hoje em dia não é fácil motivar alunos de ensino médio. Todo o projeto pedagógico que é desenvolvido dentro da escola, ele sempre traz muitos benefícios. Porque a gente acaba se saindo daquela formatação professor, sala de aula, o professor detentor de um conhecimento e passa essa informação para o aluno. Então, assim, é uma vivência e de uma riqueza muito grande para o aluno. E nós, quanto profissionais aqui, ganhamos junto com eles, porque assim, o envolvimento e a satisfação que o aluno e o retorno que o aluno traz é imenso. Se cada um fizer a sua parte, nós podemos mudar o mundo. É só acreditar. Após serem concluídos
30 curtas foram selecionados pelos professores e exibidos durante 3 dias no festival realizado pela Escola Estadual Osvaldo Aranha. Outras informações sobre esse projeto no telefone 3587-4129. Agora a gente fala sobre os impactos do aquecimento global. A professora Larissa Oliveira, bióloga e coordenadora do Laboratório de Mamíferos da Unicinos, integra um grupo de autores que lançou recentemente um livro que trata dos impactos do aquecimento global na saúde humana, na economia e no meio ambiente. A obra aborda ainda as diferentes áreas específicas, que vão desde a economia regional e global, a agricultura, áreas urbanas, vegetação da terra, áreas marinhas e mangues. E ela está aqui conosco para falar sobre este trabalho. Olá, professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Professora, primeiramente explica para a gente qual a dimensão deste trabalho. Bom, esse livro foi feito por uma equipe de pesquisadores, né, encabeçados pela Itália. O editor é o Dr. Stefano Casaleno. É uma editora, na verdade, da Croácia, né, que congregou esses pesquisadores. E o objetivo era traduzir para a sociedade, né, o real impacto do aquecimento global em várias áreas, desde a economia, né, a agricultura, as áreas urbanas e também o ambiente natural de uma maneira geral e, no meu caso, na parte marinha. E como que a senhora percebe, qual é a sua opinião sobre as pesquisas? Elas estão explorando de fato esse assunto do aquecimento global? Como está sendo explorado? Atualmente é um dos temas mais polêmicos e mais estudados na ciência em geral e agora está avançando então para os seus impactos na humanidade e na sociedade como um todo. Um dos grandes efeitos que a sociedade, em termos econômicos, está sentindo é a questão na agricultura, porque as mudanças climáticas têm afetado fundamentalmente as colheitas, em função do aumento das secas, eventualmente, e também das grandes enchentes. Então, está sendo feita uma avaliação mais profunda, depois de quase 3 séculos de Revolução Industrial, que é, na verdade, o momento inicial do aquecimento global, né? E esses reflexos estão sendo avaliados fundamentalmente agora, depois desse período. E na área ambiental mais ainda, porque era muito mais difícil de ser abordado. Sim. Se não tivesse transcorrido esse período. Agora a gente está nesse momento de avaliação dos efeitos diretos na natureza. E como surgiu essa oportunidade de integrar o grupo? Isso foi muito interessante porque eu participei de trabalhos no Peru, né, desde 96, e eu trabalhava com lobos marinhos e avaliando os efeitos do fenômeno El Niño naquela região. E se descobriu mais tarde que o aquecimento global acelerava os eventos de El Niño, tornava eles mais frequentes e mais intensos. E eu avaliei isso, então, nas populações de lobo e leões marinhos daquela região, né? Dizem que o ninho mais forte da história do século foi em 1997. Eu justamente estava lá fazendo estágio no sul do Peru. E a gente estava contabilizando, em parceria com o governo peruano, a mortalidade de lobos e leões marinhos. Nossa. Porque naquela região eles morriam de inanição, de fome, assim como outros vertebrados marinhos, pelicanos, baleias, enfim, porque o fenômeno El Niño aquece a temperatura superficial do mar e uma das grandes presas desses animais daquela região, né, desses vertebrados marinhos, é a anchoveta, é uma espécie de sardinhazinha. Sim. E com o aquecimento global, com o aquecimento das águas superficiais em torno de 8 graus acima do normal, essa sardinhazinha desaparece, procurando águas mais profundas, né, ou mais ao sul, e toda a fauna que se alimenta dessa sardinha fica debilitada, ela não tem o que comer. E, paralelamente, existe uma grande pesca dessa sardinha. Sim. Ela é uma das fontes de das grandes economias do Peru, né? Então, o governo peruano pensou, inclusive, em propor uma extração, uma caça aos lobos e leões marinhos para diminuir a competição com a pesca. Nossa! Então, a partir desse fenômeno, o El Niño se encarregou, em termos, entre aspas, de eliminar naturalmente esses lobos e leões marinhos, né? Não foi necessário propor essa caça, e a gente tentou avaliar se os impactos em termos gerais, né, de mortalidade do fenômeno El Niño, né, sobre os lobos e leões marinhos. Quanto foi essa mortalidade? O que ela representou? A gente sabe que em torno de 70% a 80% das populações naturais de lobos e leões marinhos morreram nesse evento. Então, isso representa uma perda potencial, inclusive de variabilidade genética, que a gente chama de potencial evolutivo. E aí esses animais perderiam condições de responder às mudanças climáticas, né, na região. É um assunto que choca mesmo. A gente, inclusive, tratou desse tema aqui no Vale Mais. Professora, mas como é que foi, então, compilar todo esse material dentro de um capítulo no livro? Foi muito difícil, na verdade, porque foram, né, quase 2 décadas de trabalho no Peru. A gente contou, então, com o fornecimento dos dados do governo peruano de muito bom grado, né?
E, além disso, de muita paciência por parte dos editores, porque foram muitas indas e vindas. E o resultado final está aqui, né, no capítulo 14. E é muito importante deixar claro que esse livro, ele tem um cunho de download gratuito, de viabilizar que toda a sociedade possa baixar esse livro, né, um acesso aberto para todos os interessados. Porque é um tema muito abrangente, como eu já falei, abrange não só a parte da história natural, do ambiente natural, né, mas também várias áreas da sociedade, como economia, agricultura, até mesmo doenças que foram catalisadas pelo aquecimento global. Tá certo, e está disponível esse conteúdo, então, no site intechopen.com. Professora, muito obrigada pela presença e pelas informações. Obrigada a vocês. No próximo bloco, a gente mostra como a Copa Unicinos movimentou São Leopoldo durante 4 dias. A competição, que terminou neste domingo, contou com a presença de cerca de 1.600 atletas brasileiros e uruguaios. O Vale Mais volta em um instante. Eu sou o Luiz Felipe Geller, analista de sistemas, e eu tive 3 professoras que marcaram a minha vida, que na verdade foram as 3 primeiras professoras que me alfabetizaram. A Cissa, a Eudes e a Vita, na primeira, segunda e terceira séries do primeiro grau. Eu me lembro que elas davam aula com muito prazer e eu morava muito próximo do colégio, então não só assistia às aulas delas, né, como também quando a minha irmã, que tem 2 anos de diferença de mim, foi estudar e tinha as mesmas professoras, eu ia também junto assistir a aula, porque eu achava muito divertido ali a forma como elas apresentavam e introduziam as matérias para o pessoal. Então isso é bem legal e estimulou o resto do estudo aí na vida. A professora que mais marcou minha vida foi uma senhora chamada Ivone Pelens, que dava aula de filosofia no 2º grau, lá no Pio 12, em Porto Alegre, no Colégio Pio 12. Aliás, quer saber onde é que ela anda, se ela estiver vendo aí, pode mandar um recado pra gente, então na internet, só procurar aí.